Vamos inventar uma história? Vamos? Uma história? É, vamos. Tá bom. Então assim, você começa. Ah, você começa. Não, você. Ah, tá bom, então, começa. Peraí. Um certo dia, uma senhorita de mais ou menos uns 28 anos, que tinha saído do seu trabalho um pouco mais cedo para ir até um setor de São Paulo bem mais distante, um lugar, centro comercial que ela nunca ia, na verdade, para comprar algo que só ali se encontrava, que ela procurava. E ela foi, comprou e depois ela estava de volta, indo de volta para a casa dela. No que ela estava indo de volta para a casa dela, para pegar um Uber, ela preferiu ir a pé, porque seu celular estava descarregado naquele momento. Então ela estava perto, ela pegou e foi a pé. Foi a pé mesmo. Nisso ela passou perto de um aglomerado de edifícios, assim, prédios, que tinha em média 5 a 15 andares. Pegava quase o quarteirão inteiro de prédios. Mas eram, assim, prédios realmente diferentes. E tudo indicava que eles estavam bem cuidados, mas estavam abandonados. Eles estavam bem cercados, bem protegidos, tudo muito limpo. Mas não havia ninguém que morava naqueles prédios. Ela observou, estava tudo como que assim. Não havia ninguém naqueles prédios. Ninguém. Não havia flores, não havia nada. Não havia sinal de ninguém por ali. Mas ela ficou admirando aqueles prédios que davam uma reação nela estranha, uns arrepios até, porque eram de um estilo bem diferente, tipo gótico, mas mais que isso, eram os prédios que tinham uma personalidade, as suas estruturas, os seus detalhes e as cores dele, tudo era muito diferente, muito diferente. E ela estava olhando para eles de uma maneira muito interessada e não conseguia tirar os olhos dele. Ela caminhava e olhava, caminhava e olhava. E assim, quando de repente os olhos dela se depararam, quase sem querer, numa das janelas de um prédio. E um prédio mais ou menos de 5 andares, não era dos maiores. E ela viu uma janela aberta e havia uma luz acesa. E havia um rapaz na janela que naquele momento estava olhando para ela, fitando-a de maneira assim, tipo, sem parar. E ela ficou olhando também, porque afinal ela não conseguia tirar os olhos. E ele estava como que ergueu um celular, mas logo abaixou. Parecia um celular.
E ela conseguiu tirar os olhos como que hipnotizada, mas conseguiu tirar os olhos e um tanto assustada ao ver aquele rapaz olhando para ela daquela maneira, tão insistente, e ela também, né, estava olhando de forma insistente. Foi tudo muito assim, como que algo fizesse com que ela olhasse de modo que não conseguisse parar de olhar. Aí ela começou a andar rapidamente para outra calçada que ela ia atravessar. Apertou os passos, né? Mas mesmo assim, assustada, ela não conseguiu resistir. Quando ela tinha chegado na outra calçada, ela olhou para o prédio novamente, olhou para aquela janela, tentando ver novamente aquela luz, enfim. Mas ela percebeu que não tinha mais, que a luz estava apagada, que não dava para ver nada. E a noite já vinha caindo, então as sombras tomaram conta de tudo e não se via nada. Ela, que já estava andando rápido, começou a andar mais rápido ainda. E logo pegou um Uber e foi para a casa dela. Chegando na casa dela, ela viu a sua família na sala de estar e disse que ia tomar um banho e depois descansar, porque estava muito cansada. Entregou a encomenda ao pai, né? E foi. Subiu as escadas e foi descansar. Essa nossa personagem, ela se chama Nikisa. Nikisa, e o nome da família é Nikisa Dali. Nikisa Dali. Nikisa Dali adormeceu e, antes de adormecer, ficou por um tempo pensando naquilo e ficou pensando, mas por que eu estou tão assim com a visão de uma pessoa que estava dentro de um prédio, de uns prédios abandonados? Afinal, uma coisa tão comum verem pessoas que moram em prédios abandonados. Eu não sei se aqueles prédios têm dono ou não, se são cuidados ou não, mas independente disso, não teve nada demais. Era apenas uma pessoa lá num prédio. E o fato dele ficar olhando insistentemente para mim também não tem nada demais. Eu vi, eu não sei quem viu primeiro, mas o fato é que eu estava olhando para ele de maneira assustada, insistente, e aí ele retornou o olhar, né? Ficou também curioso comigo, olhando daquela maneira, né? E o que eu estava realmente curiosa quanto àquele lugar que ele estava. Por acaso ou não? Bom, acho que não era por acaso. Mas, enfim, não tem nada a ver. Nada. E pensando assim, vendo, né, constatando isso, ela adormeceu. E acordou no outro dia, levantou-se, lembrou-se rapidamente daquilo, mas já como coisa já superada, tratada. Levantou-se, tomou um banho e foi trabalhar. E passou o dia todo, um dia de trabalho comum, com seus agitos, com suas horas mais tranquilas, horas mais agitadas e tal. Como é um escritório grande em São Paulo.
Chegando à tarde, ela tomou um Uber e foi para casa. Chegou em casa, estava animada com a família, cumprimentou a todos e estava subindo para o seu quarto. Disse que ia tomar um banho e descansar um pouco. Mas aí a mãe a chamou e disse: minha filha, Nikisa, você recebeu uma carta, entre outras 2 coisas do banco. Tem uma carta que chegou para você. Uma carta? Ela disse, olhando para trás. Sim, uma carta. Aí ela tomou a carta na mão e disse: não tem nome de ninguém. Eu percebi isso, disse a mãe. Eu percebi também que não tem nome. Propaganda. Deve ser com certeza propaganda, eles que fazem essas coisas. E abrindo o envelope, ela tocou em algo e tirou e olhou. Era uma foto e ela se viu na foto. Era ela. A foto dela olhando para aquela janela. Ela ficou assim, paralisada e soltou um tipo de um grito. Nossa, que isso? Ela disse, mas um pouco mais alto. A mãe ficou também um pouco assustada com aquilo e falou: o que foi? O que aconteceu? Ela disse: não, eu não entendo isso. Como assim? Como assim o que, minha filha? Aí ela, puxando a mãe, chamou a mãe para o quarto dela. A mãe dela olhou a foto e, depois de olhar a foto, ela disse: é você? Você tirou uma foto? Não, mamãe. Esse é o meu motivo da surpresa, do espanto. Eu não tirei foto nenhuma. Isso aqui, alguém tirou foto de mim. Alguém tirou foto de mim e mandou aqui entregar. Veio entregar, não sei. A senhora viu alguém aqui entregar? Algum rapaz? Não, minha filha, eu não vi. Eu peguei essa foto lá pelas 9h30, tinha ido ao mercado. E demorei um pouco no mercado e quando cheguei, eu abri a caixa de correspondência e estava lá junto com as outras coisas, mas não sei que hora que isso chegou. Porque eles entregam várias horas do dia. E não vi ninguém de estranho aqui entregando nada. Bom, também a senhora saiu, né? Então assim não dá pra saber. Mas como assim você disse que alguém tirou foto tua? Me conta. Preciso saber disso. Eu vou contar, senhora. Era uma coisa realmente nada, sem nenhuma importância. Mas essa foto está me deixou realmente, digamos, preocupada até. Por quê? Em parte, né? Preocupada. Porque eu preciso saber melhor dessa história, mãe. Ontem eu passei, depois que eu comprei a sandália do papai, eu passei perto de um conjunto de prédios antigos, mas muito bonitos, diferentes, sabe?
muito diferente. Pega quase um quarteirão. Deve ser de alguém muito, muito, muito rico. E estão todos abandonados, bem cuidados, assim, mas suas estruturas, mas não tem ninguém que mora lá. Em nenhum prédio, em nenhum. Nada. A gente sabe quando mora, né? Não tem ninguém. E eu olhando para aquelas estruturas, para aqueles detalhes, né? São bem assim pitorescos. Aí eu me deparei com um rapaz olhando para mim, a luz acesa, e ele olhava insistentemente para mim. E eu olhei insistentemente para ele, parece que eu não conseguia parar de olhar. E ele também, né, ficou olhando também. E aí ele estava com alguma coisa próxima ao rosto. Não sei se era um celular ou não, mas acho que era devido à foto. E depois ele abaixou rapidamente e nisso eu saí rápido. Comecei a andar bem mais rápido, atravessei a rua. Depois eu não olhei, não vi mais nada, estava tudo escuro, né? E fui, peguei o Uber e vim pra casa. Normal, assim, tudo bem. E isso foi, só isso. Agora chega essa foto. Como ele sabe o meu endereço, mamãe? Como que ele sabe o meu endereço para poder mandar essa foto aqui? Eu não consigo entender. Realmente não dá para entender. Você nunca viu esse rapaz? Não, nunca, nunca. É bem longe daqui, uns 100 quilômetros daqui a Xaraçá. Sim, é bem longe. E só lá que tem a sandália de pelica do seu pai, né? Naquela loja. Então, mas a gente não costuma ir lá, é longe. Então, e para que ele viria de lá aqui para trazer a foto? Se ele nem te conhece? Pois é. Isso pode ser isso, filha. Ele, depois que você... Olha, pensa bem. Depois que você saiu da frente dele, ele desceu, com certeza, pegou um meio de locomoção, um carro ou uma moto e veio atrás de você para saber onde você morava, já que ele não te conhece. E aí, ontem à noite, hoje de manhã, ele mandou a foto, né? Certamente, certamente. Porque de outra maneira não teria como ele me seguir, né? Então, deve ser isso mesmo. Pegou um carro, uma moto e me seguiu. E depois mandou, ou veio entregar, não sei. Bom, mas também isso não tem muita importância, né? Afinal, as pessoas tiram foto. Não, mas por aí tirar foto, tudo bem. As pessoas têm mania de, às vezes, tirar foto de tudo. Mas por que ele mandou a foto pra mim? E, bom, como ele sabe onde eu moro, já explicou. Mas qual é o interesse dele? Mas por que fazer tudo isso para me entregar uma foto? Certamente é porque você ficou olhando, né, filha? Você ficou olhando muito, né? E sem querer. E isso chamou a atenção dele, né? Deve ser isso. Mas de qualquer maneira, minha filha, é melhor você tomar muito cuidado. Porque hoje em dia tem muita violência. Tem pessoas que são psicopatas, sei lá, pessoas maldosas. Então você não pode jamais passar lá de novo, muito menos sozinha e muito menos ficar conversando com pessoas estranhas, que pode de repente ser aquele rapaz, né? E pode fazer algo para você, algo de mal.